O tema dessa noite é a vitória da insistência. Hoje à noite, conforme eu estava dizendo aqui, hoje é o culto da vitória. Já viu aqueles temas, aquelas chamadas bem eloquentes, culto da vitória, domingo às 19 horas, na Igreja Batista do Centro de Várzea? É o que está acontecendo aqui. Hoje é o culto da vitória. Só que não é da sua vitória, é da vitória da palavra de Deus versus a insistência, muitas vezes, do inimigo. Essa é uma vitória. Isso é uma luta que nós devemos ganhar. É uma luta que ela é travada, que nós devemos lutar e não negligenciar nessa luta, Michel. O que está acontecendo aqui é que esses são os primeiros fatos, César, que são narrados das atividades de Jesus. Porque se você analisar os evangelhos, eles são narrados. Mateus, o próprio Mateus, aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, ele vai narrando em alguns capítulos anteriores o nascimento de Jesus, aonde foi o lugar, as pessoas envolvidas, como isso aconteceu, como isso se deu, a genealogia de Jesus. Mas os primeiros fatos onde Jesus ele começa a aparecer no evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, ela começa a ser materializada através dos fatos desse texto. É claro que antes disso teve um outro acontecimento muito importante, que foi o batismo de Jesus Cristo, onde Jesus ele é batizado pelo próprio João Batista, que nós decoramos essa semana. Então no dia seguinte, vendo João Batista que Jesus se aproximava, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele batiza Jesus, e a Bíblia narra, Michel, que o Espírito Santo ele repousa sobre Jesus Cristo, no batismo de Jesus. Ali acontece um fato histórico da humanidade, onde nesse plano, nesse tempo, nesse mundo, aos nossos olhos, aonde é visto nesse tempo que nós estamos no planeta Terra, onde Deus ele é limitado no corpo humano de Jesus Cristo, ele é identificado, ele é juntado nas três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde o Pai diz: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Uma voz é ouvida de todos, e assim como uma imagem, como uma pomba do Espírito Santo repousa na pessoa de Jesus Cristo. As três figuras, que são umas, mas cada uma com a sua função específica, elas são apresentadas nesse mundo após uma ordenança que Jesus cumpre, que é o batismo. Assim como ele diz: se com tua boca se confessar Jesus Cristo como Senhor, ou seja, ele é o dono da sua vida, ele manda, ele me criou, eu não sou autocriado, eu não sei o que é melhor para mim. Mas quando você decide que ele é o dono da sua vida, e no seu coração creres que ele morreu e ressuscitou do morto, e que isso será na sua vida, assim o Espírito Santo ele é selado. E nesse momento, no momento de mostrar como que seria isso nas nossas vidas, é juntado nesse cenário do batismo do Espírito, do batismo de Jesus, a vinda do Espírito Santo em Jesus e a união dos três em um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que após essa primeira atividade de Jesus, ele é inserido na história, ele aparece. A Bíblia diz, é narrado nesse texto, que após o batismo de Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Estranho isso, né? Estranho isso. A partir do momento que a gente decide que Deus é nosso dono, que o Espírito Santo vem morar dentro da gente, esse mesmo Espírito que repousou em Jesus, é o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado. E muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas, irmão Deus. Muitas vezes a função do Espírito é nos provar, é nos sacudir um pouco para ver o que está dentro do nosso coração. Muitas vezes você decide seguir Jesus, você decide batizar, e o que acontece, sabe o que é? É problema, é provação, é perseguição, é calúnia, é divisão, e é problema para cá, problema para lá. Aí você começa a se perguntar: onde eu fui amarrar meu jegue? Aonde eu fui amarrar meu burro? Aonde eu fui se meter? Rapaz, eu estava em paz na minha vida, e eu fui seguir Jesus,
e o que vem para mim é problema. E o fato é o que a Bíblia ela diz sobre os problemas no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Ele narra assim, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliques e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou passar fome, para que você soubesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que tem a ver com as nossas vidas, ô irmão César, o que tem de fato a ver com as nossas vidas, não é o pão que a gente pode ter, não é a vitória que a gente pode ter, mas é a disposição do nosso coração de querer experimentar o pão da vida eterna. E muitas vezes Deus dá um pouquinho de escassez de pão, Deus dá um pouquinho de escassez de provisão, Deus dá um pouquinho de escassez de abundância. Muitas vezes Deus dá problema, Deus dá perseguição, Deus dá divisão. Muitas vezes Deus deixa a gente andar nos desertos da vida, e às vezes por bastante tempo, tá? Assim como Ele deixou o povo de Israel por 40 anos. Muitas vezes esse espírito, esse mesmo Espírito de Deus, nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para o deserto para provar o que está dentro desse coração aí. E o que Deus está ordenando a Moisés, Ele fala: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Ele te humilhou. Ele fala: não reclama, não murmures. Ele não murmura. Muitas vezes a gente reclama dos nossos problemas. A gente reclama do marido, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do pai, reclama do chefe, reclama de tudo. Reclama que está faltando, reclama que tem demais, reclama que tem de menos, reclama de tudo. E a gente reclama dos desertos que a gente passa. Poxa, é tanto que essa pessoa viesse na igreja. Eu seria tão feliz se o meu marido viesse para a igreja. Eu seria tão feliz se meus filhos fossem assim. Eu seria tão feliz se eu fosse assado. Eu seria tão feliz se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E muitas vezes, a melhor coisa que você tem na vida é você não ter o que você quer. A melhor coisa na vida para você crescer, você experimentar o pão da vida, é voltar o pão que te alimenta. Passar fome não, porque Jesus prometeu que você não ia passar fome, mas muitas vezes um apertinho é a melhor coisa que acontece nas suas vidas, nas nossas vidas. Passar um tempo no deserto é um momento de aprovação. Assim como diz o pastor Carlos Chaves, aquela apertadinha, né? Aquela ajustada, ela dói. É a melhor coisa que deve acontecer nas nossas vidas. Porque o que está acontecendo aqui é um fato da pessoa de Jesus Cristo, numa história emblemática, que ele é tentado no deserto e ele é insistido. Um espírito que insiste: para de viver essa missão. O que é isso? Para, você está no deserto, frágil, com fome, deixa disso, para com isso, vem, eu vou te dar tudo, eu vou te dar todo o reino, eu vou te dar tudo que você está vendo, vai, transforma essas pedras em alimentos. E o que Jesus está vivendo é uma história emblemática de insistência versus a fidelidade da palavra. E o que está acontecendo aqui é uma metodologia de como o inimigo ele ataca a sua vida. É um método estipulado pelo inimigo, que tem uma alta performance em convencimento. Ele foi criado com uma característica peculiar de ser o anjo da adoração, o anjo que falava bonito, o anjo que ele proferia louvores de glórias a Deus. Um dos anjos mais formosos e perfeitos em formosuras, ele era de beleza de pedras preciosas, em ornamentos, engates de ouro, todos os tipos de pedras preciosas, ele era feito. Contudo, foi encontrada iniquidade no seu coração, porque ele queria ser semelhante e mais alto que o seu Altíssimo Deus. Subirei
no mais alto das nuvens e serei semelhante a Deus. E esse espírito, poder e eloquência, o espírito do anjo de adoração a Deus, um anjo que tem eloquência na fala, um anjo que tem eloquência no convencimento, ele tem poder de arrastar muitos com eles. E ele vendo Deus, criando Deus, um homem à sua imagem e semelhança, e dando domínio a toda a criação, a toda a terra, e darei a ti domínio sobre toda a terra, toda a criação, e você será a imagem e semelhança. Entra no coração dele uma inveja destruidora. Como assim? Eu que quero ser com mais do que Deus? E ele dá o domínio a toda a terra, a Maria, a Fátima, ao Tony? Como assim? Eu, o anjo perfeito, não tenho esse domínio todo que ele passa por Samuel. Aí, como assim, imagem e semelhança de Deus? E aí ele passa, entrar no coração dele uma vontade, um desejo maligno de ser conforme Deus, ou seja, ser dono de suas ações. E ele começa a passar esse conhecimento, um alto poder de conhecimento, e ele de imediato já convence 2/3 dos anjos. 2/3 dos anjos ele já convence e já é caído na terra com ele e seus demônios. E ele começa a fazer propostas, ele começa a praticar propostas. É assim mesmo? É assim mesmo, homem? É assim mesmo que Deus diz a você? E muitas vezes essa proposta vem todo dia em nossas vidas. Será que tem que ser assim mesmo? Será que eu tenho que obedecer os líderes? Será que eu tenho que ler a palavra todo dia? Será que eu tenho que disciplinar meus filhos mesmo? Será que é assim mesmo? Será que não tem uma outra forma? Um outro estudo aqui, uma outra ideologia que talvez pode justificar as minhas vontades e vai de encontro melhor do que eu estou vivendo? Será? É assim mesmo que Deus diz? E é justamente esse espírito que ele, essa metodologia de verificar e de perceber qual é o nível que as pessoas estão, para insistir até que você caia. Entenda, Ana Carla, que o espírito maligno, ele vai insistir até que você caia, a não ser que você enfrente ele e que você vença ele. Por isso, essa noite, o tema dessa mensagem é vitória da insistência, o culto da vitória. Você tem que vencer esse espírito maligno que lança dúvidas e fica perguntando, será que é assim mesmo? É um espírito que ele observa, ele te estuda. Ele fica vendo cada atitude sua. Ele fica vendo cada atitude sua no trabalho, em casa. Olha lá uma pessoa que não está lendo a Bíblia faz 3 dias. Olha lá, 3 dias que não lê a Bíblia. Vai lá. Olha lá. Uma semana. Ela saiu para trabalhar. Não decorou o versículo, não fez meditação. Vai lá. Acompanha no trabalho. Está vulnerável. Está frágil. É um espírito que ele observa, ele pega nas minuciosas, nas pequenas coisas, as suas atitudes. Ele fala para Eva, ele faz propostas, ele insiste. É assim mesmo, Eva. Ele pega Eva quando ela está sozinha. A Bíblia narra, pai, e disse a mulher. E ele disse à mulher: não tem mais ninguém na cena, só está a mulher frágil, quietinha, lá no cantinho. Sabe quando você fica no cantinho? Lá no cantinho, lá escondidinho, conversando, ninguém está ouvindo. É ali que ele atua. É assim mesmo, Eva? Será que é assim mesmo que o pastor diz? Será assim mesmo que a Bíblia diz? Será que é assim mesmo que eu tenho que me comportar no trabalho? Eu estou aqui sozinho, lá em casa, sozinho. É assim mesmo, Eva? A Bíblia diz que a Eva responde assim: não, de todas as árvores nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode nem comer, nem tocar nela. E Deus não disse isso. Deus diz: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele percebe isso, Michel. Ele percebe a tendência do seu coração. Ele percebe quando ainda você está obedecendo, qual é a motivação da sua obediência. E muitas vezes as mulheres obedecem os maridos, mas com uma amargura. Tem que obedecer esse cavalo. Tem que obedecer esse pastor. Tem que ir na igreja. Ele percebe essas pequenas coisinhas. Tem que obedecer esse chefe. Não tem alegria assim como a Gabi lembrou o Estevão. Obedeceis os vossos guias como ao Senhor, pois velam vossos guias, os seus líderes, pois velam das suas almas, como
como a quem deve prestar contas. Façam isso, porém, com alegria, Estevão, não gemendo, pois isso não será proveito por vós. E ele percebe, esse inimigo santo, ele percebe quando está no seu coração: poxa, tem que decorar versículo, que chateza, poxa vida, que coisa, que mãe chata. Não faça assim, Gigi, não reclame da mamãe. Ele percebe quando você faz assim. Ele não gosta que você pisoteia. Ele fala: opa, aqui uma pessoa obedecendo com amargura. Ah, Jesus falou só para não comer, e ela fala para não tocar. Já tem alguma coisa no coração da Eva, ele já percebe. Ele fala: é aqui que eu vou atuar. Ele é um anjo, ele é um anjo, ele é um espírito que fica te observando. Ele sabe as suas falhas, ele sabe quando uma igreja está fraca, ele sabe uma igreja que não está orando, ele sabe o meu irmão que está murmurando, ele sabe o meu irmão que está dando ouvidos para o inimigo, ele sabe uma igreja que está rebelde, ele sabe uma família que está fraca na fé, Márcio. Por isso, invista na vida da sua esposa, Márcio. Por isso, pai, invista na vida espiritual sua e da mãe. É isso aí que nós devemos fazer: instruir o Leandro, instruir os nossos filhos, instruir os nossos netos para que estejam fortes a todo momento. Pois é narrado uma história no livro de Jó, que a Bíblia diz assim: perambulava o diabo pela terra e passeava pela terra, e quando os anjos se aproximaram a Deus e se apresentaram a Deus, o diabo também veio ao Senhor, e Deus disse: está vendo meu filho Jó? Como que ele me obedece? Lembra dessa história? Lembra disso? Quando a Bíblia diz que o livro de Jó é o melhor livro de direito, de lei, e de você entender o que é autoridade, o que é lei, um livro jurídico, onde o homem, ele passa a autoridade que é dada para ele, para o inimigo e para o diabo de bandeja. Quando ele decide ouvir a voz do inimigo, ele decide se rebelar a Deus, por mais que ele tinha uma promessa de voltar a viver o seu projeto de vida eterna aos olhos de Deus, ele passa esse mundo para o maligno. Assim como diz em 1 Coríntios capítulo 4, esse mundo, esse Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo jaz no maligno. E por isso que a Bíblia narra que o diabo, ele te observa, porque ele passeava e perambulava pela terra. Não é um passear tipo a Disney, César. Comprei uma passagem para Ubatuba. Não é esse passear, mas a Bíblia narra, Michel, passear, que é um passear que é narrado por pessoas e por líderes que são donos de alguma coisa. Assim como o próprio Davi passeava no final da tarde para verificar como estava seu reino. É o passear de alguém que tem alguma coisa e está cuidando das suas coisas. É esse passear que o diabo fazia, traduzido para o hebraico, justamente é um passear de cuidar. Ele estava cuidando da vida das pessoas e ele vê Jó. Cara, esse Jó não dá para... Não dá, ele é muito fiel. Esse Jó não dá. E é um cara, e ele é uma criatura que ele te observa, ele vê as suas falhas, ele vê as suas fraquezas, ele vê os seus comportamentos, e muitas vezes ele vê os desertos que você está e como você se comporta em cada deserto. Deixa eu ver como é que ela está sendo provada. E é por isso que a gente tem que, nos desertos das vidas, muitas vezes após perseguição, após problemas, escassez, dúvida, carência, depressão, que a gente precisa levantar a guarda. Nos desertos da vida é onde esse Espírito ele gosta de atuar. A Bíblia narra assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, sendo um espírito covarde, um espírito caluniador, que ele não tem nada a ver com lealdade, ele não tem nada a ver com justiça, sabe o que ele faz? Ele se aproxima quando você está no deserto, quando você está frágil, quando você está afastado da palavra de Deus, quando você está dando ouvidos, é onde ele começa a se aproximar. A Bíblia diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. É nesse momento, Michel, que ele vê as fragilidades das pessoas que ele se aproxima. Ele gosta de pegar as pessoas mais frágeis.
covarde como ele gosta de pegar as pessoas que estão mais fracas. Assim como Jesus aparentemente, após 40 dias ter jejuado, teve fome, estava frágil, fraco. Nesse momento que ele viu uma pessoa fraca, nesse momento que ele viu uma pessoa frágil, em fragilidade, ele se aproxima e ele começa a fazer as propostas nesse momento. E a primeira lição para você vencer essa guerra, pai, é: no deserto alimente-se mais da palavra. Nos desertos da vida, nas dificuldades, perseguição, dificuldade, escassez, calúnia, divisão, mentira, perseguição, dificuldade, sabe o que você tem que fazer? Se aproximar da palavra de Deus. Você está frágil, você está no deserto, está tanta gente te oprimindo, muitas vezes você está num tempo assim, olha, faz tempo que eu estou num problemaço, sabe? Minhas forças estão se esgotando. Sabe quando você está cansado fisicamente, espiritualmente, você começa a se esgotar de tanto problema, você sabe quando você fica assim nesse deserto? Sabe o que você tem que fazer? Você começa a ficar com fome, você começa a ficar frágil, você tem que se alimentar mais da palavra. Sabe que esse é um tempo muito propício do inimigo insistir. É nesse momento que ele vê uma igreja frágil aqui, uma igreja que sofrendo calúnia, divisão, olha um monte de gente caindo, olha uma família fraca aqui, olha um irmão fraquinho aqui, ó. Se está fraco, está desanimado, olha o irmão faz tempo que não vai na igreja aqui. Vou fazer uma proposta para ele. Vamos dar uma proposta. Ele começa a vir com as propostas imediatas. Ele começa a vir com as propostas para você sair desse momento de esgotamento espiritual físico. Ele vem com propostas imediatas. A primeira apelação dele, Márcio, não, cara, está aqui um pão, está aqui uma pessoa, está aqui um carro, está aqui um trabalho, está aqui uma casa, está aqui alguma coisa que vai te satisfazer. Apropie-se disso. Olha as pedras, olha, tem pão. Você está fraco, você está no deserto, você está esgotado, você está perseguido. Se aproprie de alguma coisa aí, ó, que vai satisfazer essa carência. Se aproprie de uma pessoa rápida, de alguma coisa que vai satisfazer a sua carência, vai satisfazer a sua fragilidade, de algum bem, de algum pensamento, de algum prazer. Essa é a primeira proposta. A primeira proposta que ele faz são para pessoas frágeis, são para as pessoas que estão em desertos, são para igrejas que estão em desertos, são para pessoas que estão fracas, que estão esgotadas, que são perseguidas, mas muitas vezes esses desertos são as melhores coisas para a vida, dependendo de como você encara esse deserto, dependendo de como você passa esse deserto. E o deserto, para se passar, tem que ser passado com a palavra de Deus, assim como diz no versículo 3: então o tentador, se aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a primeira lição é que no deserto você se alimente mais da palavra. Você não se recorra, Michel, Ivone, igreja, você não recorra a satisfações imediatas, a uma satisfação de um alimento imediato, mas de um alimento eterno. O alimento imediato é aquele que vai alimentar os nossos desejos, é aquele que vai alimentar as nossas vontades, é aquele que vai alimentar o que está no nosso coração. O que eu quero? Esse é o alimento imediato que ele te propõe. Muitas vezes até dentro da igreja, ele não liga que você não sair da igreja, contudo que você não se alimenta do alimento eterno. Lembra que Jesus ele apontava isso? Lembra que nós estamos estudando que tudo aponta a Jesus? Ele fala, como nós acabamos lendo no livro de Deuteronômio, que ele te levou para o deserto para te provar, para saber o que estava no seu coração. Ele te humilhou e fez te passar fome para saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É isso que Jesus responde. Ele puxa o Velho Testamento e ele traz o que estava apontado a todo momento, que o
um homem saberia que o que traz realmente satisfação real para o homem é a palavra de Deus. O que te sustenta, o que te traz vida eterna é a palavra de Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. O que vai ficar no final das contas é a palavra de Deus. E o que você precisa fazer para viver essa guerra espiritual, esse deserto da vida, é se aproximar da palavra de Deus. Essa é a solução da sua vida. Não tem outra conversa. O que resolve os problemas das nossas vidas, o que resolve o problema dessa igreja, o que resolve o problema do seu vizinho, do seu filho, é a palavra de Deus. Por isso nós pedimos: Deus, cure, mas com tudo, Pai. Traga cura física, mas traga cura espiritual. Deus, que aquela dor nas costas, que aquela dor, sabe, aquele problema que o irmão veio, Pai, seja curado, mas com tudo seja um deserto para que ele se aproxime da palavra do Senhor. Tudo tem a ver com a palavra de Deus. As suas alegrias e os seus desertos e as suas fragilidades devem fazer com que você se aproxime mais da palavra de Deus e que você busque mais a palavra de Deus. Na fragilidade, na perseguição, na divisão, na calúnia, no esgotamento físico e espiritual, a palavra de Deus. O segundo momento está narrado no versículo 5 e 7. Ele diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão as suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E a segunda lição agora é: vença as distorções. Esse espírito, Samuel, é um espírito expert, especialista em distorcer a palavra. Agora ele não está falando mais com um grupo de pessoas frágeis, ele não está falando mais com um grupo de pessoas que não quer saber da palavra de Deus, as pessoas que muitas vezes estão esgotadas espiritualmente, fisicamente, e que se desanimaram ao ponto de se afastarem da palavra de Deus. E nesse ponto ele vai atacar essas pessoas por insistência e propor resoluções imediatas para que essas pessoas estejam distraídas nas distrações imediatas e prazeres imediatos da vida, para que eles não experimentem o pão da vida. Mas nos momentos que ele identifica que uma pessoa está esgotada, está frágil, está no deserto, mas que ainda essa pessoa ela está fiel à palavra de Deus, agora ele fala isso para você, crente. Opa, achei agora um crente, um cara que está frágil no deserto e contudo conhece a palavra de Deus. Eu vou fazer outra estratégia. Agora esse cara é crente, e esse cara conhece a palavra de Deus, e esse cara está disposto a viver frágil, mas contudo na palavra de Deus. Agora eu preciso pegar esse crente na palavra de Deus, e ele não quer que você saia da igreja, mas contudo que você não siga o caminho reto. Ele começa a distorcer as palavras. É um espírito que ele insiste, e aí ele não desiste ainda para aqueles que decidem confiar em Deus mesmo estando frágil. E ele precisa de uma outra estratégia, porque ele quer te destruir, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a sua vida. E aí ele começa a distorcer as palavras de Deus. Ele puxa o Salmo 91 e diz: então eu te levarei no pináculo do templo, e eu vou te destruir. Eu quero te destruir, mas agora eu preciso te destruir não com sensações e prazeres imediatos, agora eu preciso te destruir na própria palavra de Deus. Venha, pula, pois está escrito em Salmo 91, capítulo 11, pai, versículo 11. Ele puxa Salmo 91, versículo 11 e fala: pois está escrito, pois os teus anjos te sustentarão. E o que o diabo diz é: pois os teus anjos te sustentarão e te guardarão, para que não tropece, para que te guardem e te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E sabe o que ele faz, parte? Ele pega o Salmo 91, que está escrito exatamente assim:
aos seus anjos, versículo 11, está ordenado que eles te sustentarão em todos os teus caminhos, para que te guarde nas tuas mãos e não tropece em nenhuma pedra. Ele tira exatamente, somente um detalhinho da palavra de Deus. Ele tira somente um detalhinho em todos os seus caminhos. Assim como diz em Salmo 91, e aos seus anjos dará ordens que sustentarão todos os teus caminhos e guardarão na palma das suas mãos para que não tropece em alguma pedra. E cadê? No versículo 6, ele diz: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Cadê o resto? Que te guardem aonde? Que te guardem do quê? Cadê o resto da frase? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Cadê o resto? E aí ele já coloca: e eles te sustentarão nas suas mãos. E Jesus, muito sábio, ele identifica isso. E muitas vezes o que a gente tem que ter, Márcio, essa disposição, essa sabedoria, entender que nós devemos vencer as distorções. E agora ele vai atacar o crente que é frágil, o crente que está no deserto, mas contudo quer vencer pela palavra de Deus. Então ele vai dar propostas na própria palavra de Deus. Será que é assim mesmo? Será que não tem um outro caminho? Começa um jogo, começa uma luta, o diabo ele começa mandando um monte de gente por esse caminho, com valores deturpados, com valores de que você tem que ser feliz. O importante é você ser feliz. Ele começa a trazer outros valores. O importante é você ser feliz, o importante é você experimentar a vida, o importante é você ser feliz, porque Jesus não é amor, eu tenho que amar todo mundo. Jesus ele não ama, eu tenho que aceitar as pessoas como elas são. E começa esse discurso, ele pega a própria palavra de Deus e ele começa a tirar algumas coisas. Ele pega essa palavra amor e fala: é amor, é amor, amor é tudo. Eu não tenho que amar. Só que ele esquece que o amor se alegra na justiça, o que é correto, o que é certo, o que está na palavra de Deus. E ele só tira esse detalhe. Ele fala: você tem que amar. Assim como jornalista, influenciador de muitas pessoas, dizendo-se cristão e defensor dos valores judaicos cristãos, em rede aberta disso, e defendendo coisas que Deus não gosta, e fala: se Deus é amor, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E começa essas filosofias, essas ideologias e essas logias de tudo, que você deve viver do jeito que você quer. Qualquer filosofia e ideologia que não esteja sustentada na palavra de Deus. E saiba que toda filosofia, toda ideologia, todo estudo, toda ciência e qualquer coisa quer chegar em um ponto que somente a palavra de Deus pode entregar, que é o que o ser humano só tem salvação e vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Toda filosofia, todo estudo, toda ciência, ela tenta trazer essa resposta que está na Bíblia. E por isso nós devemos ter cuidado, nós filhos de Deus, e nós trabalharmos e vencermos o inimigo na insistência na palavra de Deus. Não importa a perseguição, não importa o tamanho, não importa o deserto, não importa se ele te levanta, e não importa se ele te massageia o seu ego, não importa se ele te lisonjeia ao ponto de te levar no pináculo do tempo. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Pessoas que, como manteiga no ouvido, como manteiga na boca, como mel, como azeite, como diz no Salmo 55, e era meu irmão. Nós íamos na igreja junto, assim como o salmista Samuel reclama dessa pessoa. Quem me ataca não é o meu inimigo, assim como diz em Salmo 55, mas é se dizendo meu irmão, pois nós íamos ao templo e adorávamos o Senhor junto. Agora, como manteiga, como azeite, como palavras eloquentes, polidas, ele te leva no pináculo do tempo. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa tão para frente, você é uma pessoa tão sábia. E aí começam as propostas isoladas da palavra de Deus para justificar as vontades dos homens. Por isso nós vemos muitas divisões de igreja, divisões da igreja presbiteriana, divisões da igreja
metodista, divisões na igreja batista, divisões na igreja de tudo que for igreja. Pessoas muitas vezes que não se sujeitam a submeter a palavra de Deus e querem nas isolações da palavra justificar o valor, fazer outros princípios, fazer outros costumes, mas que não está na palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vencer as distorções. Agora o crente, ele vai ser encorajado e vai ser insistido a deixar a palavra de Deus pela própria palavra deturpada. Começa a teologia da prosperidade. Não, que se você dá, você ganha. Se você trazer no altar, você ganha. Você traz isso, você ganha aquilo. Você traz um, você ganha dois. Traz. E essa teologia ela começa na palavra de Deus para trazer as próprias coisas imediatas para o homem. Agora não na palavra de Deus, porque agora essa pessoa é crente. Essa pessoa no próprio deserto, ela se mostra que ela quer a palavra de Deus, então deixa ela na palavra de Deus, mas contudo com uma palavra um pouco deturpada, um pouco distraída. E aí ele começa a insistir que o homem continue ao longe de Deus, agora pela palavra, mas com a palavra distorcida. E aí ele distrai esse próprio homem com os mesmos recursos. Com os mesmos recursos que ele distrai as pessoas frágeis. Com um pãozinho, com prazeres imediatos. Ele fala, deixa esse cara dentro da igreja, mas contudo eu quero distrair ele com coisas imediatas, com pão. Traz para o altar e eu vou te devolver. Só que isso foi perdendo força. E ele usa a mesma distorção para a palavra com um evangelho um pouco mais sutil, um evangelho mais coach. Agora não é tão assim agressivo, não é tão enfático. Traga que eu te devolvo, traga que você vai ganhar. Mas um evangelho que, se você aprender os princípios da palavra de Deus e você aplicar os princípios da palavra com diligência, organização, você pode ser próspero também. Olha Salomão, olha Jó, olha como Davi ficou rico e começa a pegar pontos isolados para que ainda você, dentro da palavra e de uma forma distorcida, você continue dentro da igreja de Jesus, porém longe da palavra justa de Deus. Começa a fazer propósito e começa a vir pessoas te levando para o pináculo do tempo e distorcendo as palavras. Não, você é uma pessoa importante, como que você não vai seguir isso daqui? E começa as propostas. E nós, como igreja, Michel, nós devemos estar atentos a essas propostas, a essas perseguições, a esse tipo de ataque, a esse tipo de insistência. Por isso que o tema é vitória da insistência. Hoje é o culto da vitória. Márcio, é o culto da vitória. Você tem que ganhar essa guerra. Você não quer ser vencedor? Tem que ganhar essa guerra na palavra de Deus, assim como Jesus venceu esse inimigo. A performance dele, a metodologia dele é essa. E a última metodologia está no versículo 8. Ele diz assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E a última é: não tenha, para você vencer a insistência do inimigo, para você vencer esse espírito, não tenha uma visão imediatista. Ele vai te propor todas as coisas, ele vai te propor tudo que você pode encontrar no reino, mas ele vai te propor uma coisa que vai te custar caro. Ele vai te propor que você seja dele eternamente. E muitas vezes a gente está vendo tanta gente trocando Deus, trocando a igreja fiel de Deus, a palavra fiel de Deus, por causa de uma visão imediatista, por causa de os reinos do mundo, a glória do reino de Deus, por causa de multidão, por causa que as multidões têm proposto nossas vidas. Às vezes a gente tem se tentado a inclinar essas coisas. A gente vê tanta igreja, tanto filho de Deus sendo arrastado por esse discurso, esse mesmo discurso que, se você ter todas as coisas do mundo, você vai ser feliz. E a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 8, um pouquinho para frente, justamente o contrário disso. Marcos capítulo 8, no
no versículo 34, ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e a quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E muitas vezes o que a gente tem é isso. Nós temos uma visão imediata, nós temos propostas de coisas rasas, nós temos propostas para a gente sair do deserto de coisas imediatas. Nós temos propostas para nós sairmos da nossa carência, do nosso esgotamento físico e espiritual, proposta de nós resolvermos nossos problemas numa pessoa, numa casa, num trabalho, num filho, numa filha, num bem, em alguma coisa que você possa ter imediato. Não que isso não seja louvável, e não que isso não seja nobre, mas todas essas coisas, elas ainda assim, que se não forem apontadas para o objetivo final, que é Jesus Cristo, são coisas imediatas. O seu casamento, a sua família, o seu trabalho, o seu filho, o seu bem, a sua saúde, se no final ela não apontar Jesus Cristo, ela é somente uma coisa passageira. E muitas pessoas vivem somente por isso. Muitas vezes as pessoas só vivem por um trabalho, vivem por uma coisa, vivem por uma conquista, vivem por algo temporário, vai durar 60, 80, no máximo 100 anos, trocando essas coisas rasas pela glória eterna. E todas essas coisas, o seu desejo de ser pai, de ser mãe, de ter um sucesso no trabalho, de viajar, de ser feliz, todos os seus projetos, inclusive os seus sonhos e projetos temporários, eles são muitas vezes, eles podem ser desejos do seu coração que você pode glorificar a Deus. Contudo, a diferença está conforme aonde está a sua motivação. E por isso que muitas vezes, Marcos, Deus permite que a gente esteja no deserto para provar os nossos corações, para Ele provar o que está aí dentro. Deixa eu provar um pouco essa igreja, deixa eu apertar, deixa eu dar uma apertadinha nessa vida aqui, deixa eu provar um pouco essa vida, deixa eu trazer um pouco de dificuldade, para ver se essa menina ela vai ser submissa ao marido. Deixa eu provar um pouco essa igreja, para ver se essa igreja vai lutar pela palavra de Deus. Deixa eu provar um pouco a vida financeira desse irmão, para ver se ele vai continuar alegre. Deixa eu mandar um pouco de perseguição, um pouco de bajulação, um pouco de lisonjias, um pouco de massagem no ego, para ver se esse irmão continua fiel à palavra de Deus. Deixa eu mandar provações para a Igreja Batista do Centro de Garça, para provar o coração deles. Porque da mesma forma que Deus provou o coração dos filhos de Israel no deserto, deixando passar fome e dando maná, te humilhou para que você pudesse saber, para provar o que estava no seu coração, para saber que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que faz trazer vida, irmão Nelson? Sabe o que traz vida para uma igreja? Sabe o que traz vida? Sua vida está no deserto, está amargurada, está sem graça a igreja, está sem graça a vida, está um problema. Sabe o que traz vida para a sua vida? A palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus na sua vida, coloca a palavra de Deus no seu trabalho, coloca a palavra de Deus na sua igreja para você experimentar. A Bíblia diz no livro de Oséias: o meu povo peca por falta de conhecimento. Quer passar pelos desertos? Quer passar pelas dificuldades? E quer vencer? Quer ser um vitorioso? Quer ser uma igreja vitoriosa? Quer ser um pai vitorioso? Quer ser um profissional vitorioso? Quer ser um irmão vitorioso? A palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá, irmão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Igreja, não é palavra. Escute a palavra. Se não sabe ler, não tem a palavra lá para
no celular. Procure irmãos fiéis à palavra. Se afaste de pessoas que não querem a palavra. Prove a palavra. Comece a admoestar. Comece a levar a palavra de fato para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para ver a vida brotar. E aí realmente você vai experimentar o que é vida. Não é coisa imediata. Às vezes a gente deixa de exortar um filho porque a gente quer o prazer imediato, a gente quer a aprovação imediata. Às vezes a gente deixa de ser fiel porque deixa de exortar um irmão porque a gente quer o prazer imediato, a gente quer a aceitação imediata. Às vezes a gente deixa de ser um fiel no trabalho porque muitas vezes a gente vai ter prejuízo, porque a gente quer prazer imediato, a gente quer o pão imediato, mas quando a gente não quer o pão da vida, que é a palavra de Deus. Para vencer o inimigo, Michel, a palavra de Deus. Está no deserto, está na dificuldade, aí que você tem que ir mais para a igreja, aí que você tem que se aproximar mais do Senhor. Amém? Irmãos, ame a palavra de Deus, se aproxima da palavra de Deus, não tenha medo da palavra de Deus, pois assim como Jesus disse em Marcos, aquele que me negar, eu também negarei diante do Pai. Vamos orar.